Bom, vamos dar início então à nossa correção do exercício da aula passada. E aí, com base nessa correção, acredito que muitos de vocês vão se ambientar melhor com o nosso método de programação com múltiplas ferramentas e múltiplos processos, né? Bom, a nossa peça ela parte de um tarugo de diâmetro de 100 milímetros, conforme enunciado do exercício, e um pré-furo de diâmetro de 24 milímetros. Na aula passada eu expliquei para vocês como a gente faria esse pré-furo, já que as ferramentas disponíveis ali do nosso exercício não contemplaria a broca, né? Então a gente poderia colocar a broca como uma ferramenta de número 5. Né? Bom, dentre as fases do nosso processo, a gente primeiro tem que fazer o faceamento, preparar a superfície para fazer o furo. Então a gente pode começar inicializando então com a utilização da primeira ferramenta, que é a ferramenta de desbaste. A gente vai gerar o faceamento, depois a gente troca essa ferramenta, faz a furação, 24 milímetros passante na peça, e depois a gente retorna a utilizar a ferramenta de desbaste externo, tá? Ou a gente pode gerar primeiro o desbaste interno e acabamento interno, deixando por último para a gente trabalhar a parte da usinagem externa. Então vamos começar aqui. Eu vou começar pelo cabeçalho. G21, G40, G95. Peraí que travou aqui, pessoal. Aqui. Ok. Vamos gerar um afastamento até um ponto de troca de ferramenta e vamos chamar a primeira ferramenta, que é a nossa ferramenta de desbaste externo. Bom, a partir da ferramenta de desbaste externo, a gente vai olhar lá, ela trabalha 150 metros por minuto com uma profundidade máxima de corte de 2 milímetros por passada. Então vamos colocar aqui a velocidade de corte dessa ferramenta. Como é uma peça com 100 milímetros de diâmetro, a gente vai limitar essa velocidade, essa rotação máxima em 2000 RPM agora que ela está bruta. Lá no acabamento a gente pode utilizar um valor, depois que ela já estiver pré-desbastada, um valor maior também. Ainda assim, quanto a fazer o externo ou o interno primeiro, eu costumo fazer o interno primeiro porque a gente tem mais massa superficial na peça que absorve essas vibrações. E geralmente a usinagem interna é a que gera mais vibrações. Considerando agora que isso é um tarugo bruto, tá? Sem usinagem externa, é um tarugo que ele é bastante desbalanceado. Então não faz mal, até é benéfico por ser uma peça com bastante diferença entre o diâmetro interno e externo, que a gente realize o desbaste externo primeiro. A gente pode facear ela, fazer todo o desbaste externo dela e depois fazer a furação e fazer a parte interna. Por quê? Porque a gente fazendo esse desbaste externo, a gente já deixa a peça completamente balanceada, ou o máximo possível, e a gente vai poder elevar essa velocidade limite do processo, tá bem? Então, vamos posicionar lá em X105, o tarugo tem 100 de diâmetro, tá? Às vezes é a G1, X-1, avanço aqui de 0.15, recomendado ali. E agora eu vou continuar com essa ferramenta, depois do faceamento, a fazer o perfil externo da peça em desbaste. Então eu vou afastar ela até o ponto onde vai iniciar o desbaste da peça.
A minha peça tem 100 milímetros de diâmetro, então eu vou posicionar ela lá em x100 Z2. Ok? Esse vai ser o maior diâmetro da minha peça. Começar deixando aqui 0,5 de sobremetal, né? Então eu vou desbastar ela com 2 milímetros de profundidade de corte com retração de 2. G71, viram que eu não numerei as linhas, né? Então eu vou criar a numeração das linhas depois, ó. Linha 10 e linha 20, eu vou identificar depois onde elas estarão. Sobremetal em X de 0.5, sobremetal em Z, no máximo de 0.3, vou utilizar 0.2. O avanço para essa ferramenta é de 0.5. Agora aqui sim, ó, N10, numerei a linha onde vai iniciar o perfil da peça. O perfil da peça eu vou fazer a ferramenta deslocar lá de X0, Z100, Z2, tá? Desculpa, de G0, X100, Z2 para G0 em avanço rápido, está fora da peça ainda. X lá no início do diâmetro, 80 menos 2,5, então é um diâmetro de 75 Z2. E agora sim eu encosto na peça. X75 Z0. E agora eu faço o chão. Ok. Continuo a minha usinagem até comprimento de 28. 80Z menos 28. Eu passo por cima do canal, né? Conforme a gente falou aula passada. Vai até 85 e tem um chanfro lá atrás de 1 por 45. Então vou até um diâmetro de 83, Z menos 28, X85, Z menos 29. Continuo usinando o diâmetro de 85 até o fundo da peça, Z menos 50, e faço a minha usinagem subindo. Né? 85, a gente acrescenta aqui até 71, sai 6 milímetros, tá? Muito bom. Qualquer ajuste a gente faz depois. Essa aqui seria a minha saída da ferramenta usinando a peça, né? Seria a minha linha final, N20. Aqui tem um problema, ó. Se eu utilizar o intervalo da linha 10 até a linha 20, ele vai ler o maior diâmetro usinado como o diâmetro de saída usinando a peça. E eu coloquei ele 71. O que vai acontecer aqui? Ele vai começar a desbastar a peça a partir do maior diâmetro que ele leu dentro desse intervalo. Só que eu tenho um tarugo com diâmetro de 100 milímetros. Né? Então, eu com um tarugo de diâmetro de 100 milímetros, eu tenho que obrigatoriamente fazer esse faceamento de saída até um diâmetro 100, para ele reconhecer dentro do intervalo da linha N10 até a linha N20 que o maior diâmetro usinado é esse aqui. Ok? Então, no intervalo da linha 10 à linha 20, ele vai ler que existe o maior diâmetro aqui. E aí ele vai aplicar as condições de profundidade de corte e retração a partir desse diâmetro, certo? Feito isso, eu tenho o faceamento da peça, tá? Com a primeira ferramenta, faceei, terminei o faceamento, afastei, já deixei preparado, certo? Ele vai fazer o ciclo, tudo isso aqui ele vai fazer. Quando ele terminar de executar isso aqui, ele vai me devolver a ferramenta nesta posição. Então eu sei que depois que ele terminou o ciclo, ok? A posição que ele vai me deixar a ferramenta é G0, X100, Z2. A partir daí eu posso afastar a ferramenta e partir para uma troca de ferramenta, que aqui a gente poderia então utilizar a nossa ferramenta de acabamento externo, inclusive, né? Deixar esse acabamento pronto. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou preparar, vou verificar o meu texto, se ele está certo. Né? O meu texto está certo. Eu vou selecionar a minha primeira ferramenta, que é uma ferramenta de desbaste, com uma robustez boa. Vou fazer uma conferência aqui do tarugo. O tarugo tem comprimento 50 milímetros. A gente pode botar um pouquinho mais aqui, por exemplo, 55 milímetros, 60 milímetros. Diâmetro de 100. E a gente deixa aqui ele deslocado 1 milímetro à frente para a gente poder facear 1 milímetro dessa peça. Aqui o nosso tarugo.
Vou dar uma conferidinha na minha máquina Siemens, ela já estava selecionada. E aqui eu vou fazer então a minha simulação. Fez o faceamento, certo? Retornou já a posição. E agora teria que fazer o nosso desbaste. Bom, o que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, antes de criar qualquer problema, eu vou salvar o meu programa. Oi. Ah, boa. Tá aqui, ó. Tá certo, tá aqui o erro. Foi por isso que eu salvei. Por que que eu salvei? Porque antes de eu verificar qualquer coisa, vocês viram que acho que foi com vocês nas outras aulas, se a gente erra às vezes um caractere, ou se a gente digitar aqui o dito G42 e ele lê, ele fecha o programa. Então eu já tomei a liberdade de fazer, de salvar para efetuar possíveis correções. E era aqui mesmo, ó, P10, Q20. Agora sim. Vocês viram que ele não me apontou erro, né? De P10 e P20. Por quê? Porque ele lê P20. P20 está escrito, escrito certo. Tá, aí ó. Ok? Então o desbaste externo não entra no canal, porém eu faço os chanfros já a partir do desbaste. Eu já executo o perfil da minha peça de maneira correta. Está desbastando a peça a partir de um diâmetro de 100 milímetros. Ele vai dar aqui um último passo ó, de semi-acabamento. Lembrando que ó, essa parede aqui fora, aqui atrás, tá, é o faceamento do diâmetro de 85 até o diâmetro 100. Outra coisa, a gente tem que cuidar na visualização dessa peça, tanto nesse modo de linhas, tá, no modo sólido ou no modo de linhas, o que a gente tem que cuidar? Que algumas variações, principalmente nesse perfil final aqui, ó, da peça, tá, essas variações são comuns de não estarem bem de acordo com o desenho. Por que isso? Porque vocês têm que considerar que isso está ainda levemente maior que o desenho. Isso possui sobremetal, tá bem? Vou optar agora por fazer ó, o acabamento externo e deixar pronto a parte externa. Ferramenta de acabamento externo. Os dados dessa ferramenta são 200 metros por minuto. E aqui eu já posso aumentar, por exemplo, a minha rotação máxima até 2.800, por aí, para esse diâmetro já tá bom, porque ela não tem mais um diâmetro de 100, né? Agora ela tem um diâmetro de 80 e um de 85 e esse diâmetro está usinado e a minha face está usinada. Então eu não tenho mais problema de perpendicularidade entre a face externa e a face frontal, ou seja, a minha face não está mais inclinada, e as correções de concentricidade já foram feitas por meio da usinagem. Dessa forma eu já consigo ganhar velocidade nos processos posteriores a esse. Bom, o que eu vou fazer aqui? O posicionamento até onde eu quero que a ferramenta seja devolvida depois do processo. Vou colocar o meu G42 aqui entre parênteses para o meu simulador não dar problema. P10, Q20, F0.15 eu coloquei para esse 0.10 para esse acabamento. Passo, cancelo a compensação de raio de ponta. Ele vai voltar para a posição, então eu posso jogar ele aqui em X100 Z5, por exemplo, porque quando eu dou o comando para cancelar o raio de ponta de ferramenta, eu tenho que ter obrigatoriamente uma movimentação livre. E depois a movimentação que eu vou ter aqui, ela é uma movimentação livre, mas eu estarei cancelando a ferramenta. O que acontece? Se eu ignorar isso aqui, ó, e fazer ele cancelar a compensação de raio de ponta da ferramenta, que é a T2, ele ativa o comando de cancelamento. Quando que ele vai considerar que não tem raio de ponta? Quando ele fizer o próximo movimento.
Se eu colocar isso aqui, tudo bem. Agora, se eu acrescentar o T00, eu vou gerar um problema. Eu vou estar dizendo, cancela o raio de ponta no movimento G0, X200, Z200 sem ferramenta. Como é que eu vou dizer para ele cancelar o raio de ponta de uma ferramenta que não existe? Então, eu tenho que colocar um valor aqui de movimentação livre, com a ferramenta ainda ativa, e depois eu faço a movimentação até o ponto de troca e desativo a leitura da ferramenta. Então, o nosso acabamento teórico aqui está feito. Então, dá uma conferidinha. Ele vai pedir ferramenta de acabamento externo. Vamos pegar uma ferramenta aqui com um raio de ponta 0,4. Tá boa essa aqui vai dar. O que eu tenho que fazer ainda aqui? Salvar o meu programa para eventuais probleminhas, né? Tá. Fiz uma simulação de forma rápida, simplesmente para mim ver o que interessa para mim. São as movimentações livres, eu não tenho nenhuma linha tracejada aqui no meio, nem no meio da peça. Agora eu posso fazer uma outra execução visual com mais calma. Vocês viram que a ferramenta de acabamento ela não faz acabamento na face da peça. Tá? A face da peça já foi feito o faceamento. Então a face da peça se considera zero peça e se considera peça acabada. Então é só o perfil a partir do chão. O que falta aqui? Falta o canal externo. Né? Eu posso fazer esse canal externo lá por último, sem me preocupar agora com essa ferramenta. Se eu quiser fazer agora, não tem problema nenhum. Depois basta eu copiar o segmento aqui, que eu vou deixar lá por último e colocar no meio do programa. Não tem problema nenhum. Bom, o que eu vou fazer agora? Vou fazer o furo na peça. Eu vou chamar a ferramenta 5 a minha broca de inserto de diâmetro de 24 milímetros. Como ela é uma broca, olha só o que eu vou fazer. G97. Eu não vou trabalhar com velocidade de corte constante. Por que não? Porque eu vou fazer usinagem em diâmetro zero. Eu botar na minha equação de velocidade de corte diâmetro zero, eu não tenho rotação. Então aqui eu tenho que trabalhar com uma rotação fixa. Para essa broca aí, diâmetro de 24, eu vou ter que fazer o cálculo de rotação para essa furação. Eu vou trabalhar ela com 1800 RPM e vou ligar a rotação. Eu não preciso definir limite de rotação. Por quê? Porque eu vou estar dizendo para ela, você vai trabalhar a 1800 RPM. Enfim, não interessa que diâmetro ela vai usinar. Eu posiciono ela longe da minha face, 5 milímetros no diâmetro zero, e faço ela ir até o fundo da peça. Tá? 50 milímetros. Eu tenho que cuidar sempre o comprimento dessa broca. Z-55. Faço passar 5 milímetros e o avanço aqui de 0,12 para a broca. Não vai, como eu falei aula passada, esse tipo de broca de inserto, onde ela tem pastilha, uma pastilha central e outra lateral, não vai pré-furo. Ok? É uma broca que ela usina com um avanço bem bom e uma rotação bem significativa. Ela trabalha aí na faixa de 150 a 250 metros por minuto, dependendo do material. Enquanto brocas de aço rápido comum, você vai trabalhar aí 25 metros por minuto, 30 metros por minuto. Então aqui você tem um ganho de produtividade muito significante. Bom, cuidado, eu estou com a broca lá dentro do furo, eu tenho que fazer ela sair. G0, X0, Z5. Eu não posso fazer ela sair, eu não posso fazer isso aqui, ok? Porque senão ela vai estar lá no fundo da peça e ela vai sair na diagonal. Eu tenho que fazer ela retornar até a face. Professor, não tem furação estilo pica-pau, que é aquela furação que a broca entra um pouco, sai para aliviar cavaco, entra de novo? Não, esse tipo de broca ela não tem corte interrompido. Feito isso, o furo está pronto. Afasto a broca. Ok? Vou salvar esse meu programa e vou dar uma selecionada na minha ferramenta. Ferramenta 5, não interessa a nossa ordem, tá? Drill. Twist Drill é a broca de aço rápido comum, broca de inserto, tá? Ela tem a ponta achatada. Vou pegar a diâmetro de 25 aqui e vou editar ela. Vou colocar que ela tem um diâmetro de 24.
Visualmente aqui ela não vai alterar o diâmetro, tá? Mas lá na usinagem sim. Ok. Nem no texto ela vai alterar o diâmetro, tá? Só na forma dela. Então eu sei que aquela minha broca ali tem diâmetro de 24 milímetros. Vou fazer então a nossa conferência da usinagem. Vocês viram, né? Eu não programo tudo de uma vez só. Fechou. Furou 55, tem 60 milímetros na minha peça. Tá tudo bem tranquilo. Eu vou fazer agora então. Agora eu vou selecionar a minha ferramenta 3. Aqui é a minha ferramenta de desbaste e acabamento interno. Nesse caso eu forneci para vocês uma mesma ferramenta que faz os dois processos. Eu poderia ter uma ferramenta de desbaste interno e uma ferramenta de acabamento interno. Seria o correto. Tá? Até porque a ferramenta interna é uma das que mais sofrem desgaste, né, pela dificuldade de corte, pelo comprimento da ferramenta para fora da torre, pela vibração, pelo cavaco que fica dentro do furo, tudo isso. Bom, o que eu tenho que cuidar aqui? Vamos inserir os dados dessa ferramenta 3, ela trabalha a 150 metros por minuto. Posso aqui trabalhar em 2.800 RPM de máximo. Aproximação antes do ciclo é onde a minha ferramenta vai ser devolvida após o processo automático. Eu tenho um diâmetro feito de 24. Eu não vou aproximar lá em 16, tá, pessoal? 24. Bom, quando a minha ferramenta terminar a usinagem, ela me devolve em diâmetro de 24. Se eu aumentar esse diâmetro, ela pode sair na diagonal de dentro para fora e sair lá fora da peça, causando alguma colisão. G71. Profundidade de corte, pessoal, desta ferramenta 1 milímetro, afastamento de 1 milímetro. Agora vem um dado interessante, ó. Antes eu tinha P10 e Q20, né? Agora eu tenho 30 e 40. Eu tenho que ter uma sequência. Como eu não numerei todas as linhas, tá? Quis economizar o meu trabalho de digitação, eu crio depois a identificação dessas linhas, tá? A N30 aqui e a N40 lá embaixo. O que vocês têm que tomar cuidado? O sobremetal em X. Esse sobremetal em X, tá? Por 0,5 milímetros, na usinagem interna, ele vai ser 0,5 positivo. Ele vai deixar o furo maior. Entenderam? O sobremetal para fora, para diâmetro positivo, é 0,5. Eu quero que ele seja negativo. O sobremetal tem que ser para dentro agora. Ou seja, a minha peça tem que ser menor e não maior. Tá? W sobre metal em Z não muda nada porque é na face traseira da peça. Avanço de 0,1 milímetro. 0,15 para desbaste. 0,15 para desbaste. Linha 30. Bom, X24Z2, né? Aqui que eu vou posicionar a ferramenta aqui, ó. G0X. O meu primeiro diâmetro é lá no início do chanfro, 45, 49. X49Z2. A ferramenta vai posicionar aqui, vai subir até X49Z2 e eu vou encostar ela na peça. X49Z0 e agora X45, né? Z-2. Ok? Aqui eu faço o chanfro da peça. Vou até X45, Z-10.858. Continuo em G1 fazendo um arco. Esse arco é no sentido anti-horário. G3 então, né? Projeitar esse 45 por 5 ali. X está cotado ali 39.142. 39.142. Z menos 17.929. Fazendo um raio de 10 milímetros. Agora eu retorno a utilizar G1. X
27.828 Z menos 23.586. 586. Continuo com G1 aqui, ainda é uma linha inclinada, até x25, Z menos 27. Vou até o fundo da peça, 50, Z menos 50, e agora eu tenho que sair até um diâmetro de 24, tem que sair usinando, né? Menos 50. A minha linha de usinagem acaba aqui, ó, do perfil da peça, tá? Quando ele sair e terminar a minha usinagem, eu tenho certeza que ele vai vir para essa linha aqui, ó. Então o que ele vai fazer? Ele vai sair de x24z-50 e vai retornar até x24z2. A partir daqui, tá, x0, x200, z200, t00. Mas não vai ser isso que eu vou fazer. Eu vou gerar o meu acabamento. Como eu sei que após ele executar esse ciclo, a ferramenta parou em x24z2, eu simplesmente sei que ela já retornou à posição de início, eu vou utilizar a mesma posição de início, vou gerar a compensação de raio de corte de ferramenta, vou deixar entre parênteses para o meu simulador não dar problema, eu vou salvar esse texto, G70, cuidado para não se confundir, tá? Se eu botar aqui, ó, P10, cuidado, tá? Se eu colocar P10 aqui 20, ele vai buscar o perfil lá de cima. Tá? Ele vai pegar essa ferramenta e vai usar na parte externa. Então, 30, 40, com avanço de 0.1. Ok? É a mesma ferramenta, tá, pessoal? A mesma ferramenta vai fazer o desbaste e já vai fazer o acabamento. E 40. Eu sei que se ela terminar o ciclo automático, ela vai para a posição anterior ao ciclo, x24z2. Então, eu sei que ela estava em x24z2, eu posso mandar ela em x100z5 e depois fazer ela ir até o ponto de troca. Vou dar uma verificada. Chamou a outra ferramenta. Cuidado, ferramenta interna agora, tá? Olha só, nas ferramentas internas a gente tem classificações quanto às medidas do suporte da ferramenta, ou seja, a estrutura física da ferramenta. A gente, para utilizar a ferramenta S06, a gente tem que ter furo mínimo de 6 milímetros. Como a gente tem furo de 24 milímetros, a gente pode usar a S20, tá? Tenho que cuidar que a minha ferramenta vai ter a aresta voltada para cima, aí de ponta 0,8. E como eu vou fazer desbaste e acabamento com a mesma ferramenta, essa aqui é suficiente. Então, ok. Vou primeiro executar nesse modo aqui para ser mais rápido, para ver se eu não tenho nenhuma linha perdida, se o meu perfil da peça está correto. Viram, né? A furação só aparece a linha de movimentação. Aqui está fazendo o desbaste. E fez o acabamento. Tá bem? O que vocês têm que cuidar aqui, ó? Deixa eu rodar de novo essa na forma mais rápida e vou tentar pausar no momento necessário aqui. Olha só. Tem que cuidar que quando essa ferramenta vem até o fundo e ela afasta, as costas da ferramenta não podem danificar o furo, tá? Senão eu tenho colisão de ferramenta. Em modo sólido ele é mais lento, né? Ele dá um visual da peça físico, no simulado físico, e ele é mais lento. Ó, notem que quando ela afasta aqui, ela não pode bater as costas da ferramenta no furo.
Tá? Aí o que que acontece? Eu teria que utilizar uma ferramenta com o corpo menor. E é aqui que eu tenho que cuidar, ó. Quando ela faz o processo de acabamento, ela vai até o fim. Quando ela retorna até x24, não pode bater as costas. É um pouco delicado isso. Nesse caso não aconteceu nada, tá? A nossa peça, ela teria que ser cortada aqui, ok, pessoal? No fundo. Então, a gente teria que ter, por exemplo, o bloco aqui com 51, tá? Por que 51? Porque eu desloco 1 milímetro para frente e sobra 50. Tá? Daí a nossa peça fica sem a sobra traseira lá. Aqui é o sobremetalzinho que ficou dizer, né? Depois ele vai limpar no acabamento. Ó. Bom, a partir de agora, o que que falta? Falta a gente utilizar a ferramenta de canal. Tá? A ferramenta de canal é a ferramenta que tem número 4. Opa. T0401, ferramenta de canal, e ela tem espessura de 3 milímetros, 150 de velocidade de corte, G96, né? 150, G90. Como ela vai cortar só lá fora da peça, a gente não vai ter uma rotação muito alta, tá? Porque ela vai estar num diâmetro grande. Eu vou posicionar ela em G0, X. A minha peça tem 85 de diâmetro. Eu vou posicionar ela num diâmetro de 86. Tá? 86 e 87. 86 ela não vai bater na peça. Z-28, que é lá onde vai dar o canal. E eu vou fazer o canal. Até X são um diâmetro de 85 menos 11 no diâmetro. Tá? Então vai até um diâmetro de 74. Z menos 28. Então eu entrei com G1, tá? Eu não posso ter modificação em Z aqui, ó, durante esse movimento. Eu não posso gerar uma linha inclinada. Avanço dessa ferramenta de 0,07. É um avanço um pouquinho menor. Agora eu posso sair com essa ferramenta até x86, tá? Z menos 28. A saída eu tenho que manter, fazer ela entrar e sair em linha reta. Tá? Então, eu vou fazer por partes aqui para vocês observarem o canal, tá? É canal externo aqui, ó. Aqui o 25 por 25 é a medida do suporte, tá? E esse depth aqui é a altura da ferramenta. Então, eu vou editar a ferramenta para colocar ela com 3 milímetros de espessura, ok? A referência é essa lateral aqui, então essa lateral vai até 28 e o que sobra fica do lado direito da peça. Notem que eu tenho um chanfro pronto lá, a partir de 28 eu tenho um chanfro pronto da peça, né? Então eu vou ter que fazer um chanfro interno ali da peça com a minha ferramenta de canal. Ó, ela entrou e saiu. O que eu tenho que fazer com essa ferramenta? Eu vou deslocar ela para a direita. Quanto? O meu chanfro é de 1 milímetro. Eu vou deslocar ela 1 milímetro para a direita. Depois eu vou fazer ela encostar na face da peça e vou fazer ela cortar com a única aresta de corte possível para essa ferramenta. Ela não corta com aresta lateral, ela só corta com aresta primária, que é a aresta frontal. Tá? Então eu vou deslocar essa ferramenta ainda em diâmetro de 86 a x menos 27. Tá? Eu faço ela deslocar à direita. Com G1 eu encosto ela num diâmetro de 80, x menos 27. Aqui eu encosto ela na peça. Como eu encostei na peça, vamos deixar ela, vamos fazer passo a passo. Eu vou aproveitar, ó,
Vou recortar esse meu texto aqui para a gente não precisar simular esse desbaste e acabamento interno agora. Vou pegar ele e vou jogar aqui para baixo. Então eu faço o meu canal logo depois do desbaste e acabamento externo. Não tem problema nenhum, eu só modifiquei a ordem, tá? Só para a gente ter uma agilidade na simulação. Olha só, agora ela vai pegar de canal, tá? Ela vai furar e vai pegar de canal. Tá bem. Ó, ferramenta de canal. Ela entrou, saiu, né? Agora ela desloca, encosta na peça e agora que ela encostou na peça, ó, notem que a única possibilidade de ela executar corte é com a aresta primária de corte. Ela não vai ter contato nessa aresta lateral e nem nessa aresta. Se tiver esse contato, essa ferramenta vai quebrar. Tá bem? Se ela movimentar na diagonal fazendo esse chanfro, agora ela vai quebrar. Certo? Se tiver, óbvio, contato lateral. Então, primeiro eu faço o canal, eu alivio o lugar, né, e depois eu faço o chanfro. Então, agora, ó, G1, X 80, eu vou para um diâmetro de 78, Z menos 28. Faço um chanfro de 1 milímetro e eu faço ela entrar de novo no canal X 74. Tá? Z menos 28. Para quê? Para eliminar qualquer rebarbinha. Feito isso, posso fazer ela sair da peça. G0x100, né? G0x200, Z200, P00. Ok? Deixa eu tirar essa ferramenta de furação daqui e jogar ela para baixo também. Perfeito. Salvar, verificar. Dar uma reposicionada. Certo, pessoal? Então vira o canal de fora para dentro. Sempre os chanfros de fora para dentro. Não vai entrar com a ferramenta lá, sair e fazer o chanfro de dentro para fora que você vai quebrar a ferramenta. A aresta dela não é para isso. Vocês viram que eu inverti a ordem das ferramentas depois, né? Só recortando e colando os pedaços do texto. Não tem problema nenhum. Tá? Então o que eu tenho aqui? Ó? Ferramenta de desbaste externo, ferramenta de acabamento externo. Chamei, ó, ao invés da T3 a T4. Tá? Depois chamei a broca. E depois executei o desbaste e o acabamento interno. Ok? No outro modo de linhas, a gente tem a formação então do perfil da peça. Notem, né, no método de linhas, a ferramenta a broca, ela só tem a linha da broca, que é a linha central, e a ferramenta de canal também só tem a linha base de referência dela, né? No modo de linhas, a gente só tem então a trajetória da ferramenta traçada.